hoje é dia do profissional de RH e vamos falar sobre os desafios desta profissão com a especialista em recursos humanos, a Bárbara Moraes, que está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Bárbara. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Jorge. Quais são os principais desafios hoje do profissional de RH, Bárbara? Olha, Jorge, falar de recursos humanos aí nos últimos tempos tem sido bastante desafiador, não só pelos desafios já tradicionais, né, que uma empresa enfrenta num ativo tão peculiar que são as pessoas, né? Nós dizemos que as pessoas não têm um manual específico para ser conduzidos, mas elas precisam de atenção constante, né, para que elas possam performar, formar. E entre os principais desafios que as áreas de recursos humanos têm enfrentado, né, além da parte de contratação profissional, mão de obra, desenvolvimento, cultura, estratégia dentro dessas áreas de gestão de pessoas, saúde mental, riscos, né, diversos. Então, são diversos os desafios ali, né, para os especialistas das áreas de recursos humanos, inclusive a gestão das suas próprias áreas, né? Então, acho que esse é um dos principais desafios. Como entregar valor para a organização no mercado tão competitivo, com tantas empresas ofertando oportunidades profissionais diversas, tantas gerações juntas ao mesmo tempo dentro do mercado profissional, e o mercado que está cada vez mais veloz, mais competitivo. Então, como usar, né, dessa estratégia de gestão de pessoas para entregar, através do capital humano, valor para a organização. Então, acho que esse é o grande desafio dos profissionais de recursos humanos, olhar para as pessoas e de que forma podem criar times fortes para entregar resultado para essas organizações. Olha, não é fácil, né? Não é fácil, né? Queria aproveitar também para que você falasse um pouco sobre a sua trajetória nessa questão de recursos humanos, de RH. Como é que você chegou até essa profissão? Essa profissão, legal. Eu, na verdade, iniciei a minha carreira com formação na área de ciências contábeis, né? E fiz uma carreira muito estruturada, como que eu vou te explicar isso de uma maneira muito simples? Cargo após cargo, né? Acho que as pessoas, eventualmente, iniciam numa jornada de assistente, de analista, depois vão para coordenadores. E essa foi um pouco da minha jornada, uma jornada tradicional aqui na região. Então, comecei como estagiária, depois fui para analista, assumi cargos de coordenações em algumas empresas aqui da região, trabalhei em Pomerode, na Cativa Texto, depois trabalhei na Calecita como supervisora, cheguei até a posição de gerente de recursos humanos e depois de 15 anos fazendo toda essa jornada aí de entrega de valor, cheguei à posição de gerente corporativo de recursos humanos na Marisol. Então, o meu encontro com o RH foi no início da minha jornada profissional e depois de toda essa jornada fui para a área de negócios. Fui convidada para fazer a direção da área de tecnologia e e-commerce, varejo físico e digital, mas o que me habilitou a fazer uma boa jornada nessa frente também foram as minhas habilidades de gerente de gestão de pessoas, lidar com gente, liderar pessoas, fazer as pessoas entregarem aquilo que elas têm de melhor, foi sempre o que fundamentou assim a minha habilitação, inclusive para outras áreas, né, depois do RH. Mas você começou numa questão muito técnica, né? Super técnica. Muito técnica para, de repente, estar ali lidando com gestão de pessoas, né? Uhum. E aí, quando a gente fala em gestão de pessoas, tem muita emoção envolvida nisso tudo, né? Sim, o ser humano, ele é, por natureza, um ser emocional, né? Então, é preciso que você detenha, assim, todas as habilidades técnicas, todas as habilidades profissionais. As formações ajudam muito nisso, né? Eu falo para as pessoas, não basta você ter um perfil de liderança, não basta você ter uma habilidade de liderar, é preciso conhecer também toda a parte ferramental, processual, técnica, para que você possa realmente conduzir isso através de um processo seguro e qualificado, mas saber lidar com o ser humano, saber lidar com as suas emoções para ajudar as outras pessoas a lidar com elas, com as delas,
é fundamental, né? Muitas vezes nas organizações, e eu vivi isso em diversos momentos, os melhores profissionais, às vezes, não se aculturavam numa empresa e não ficavam, não por falta de conhecimento técnico, eles sabiam o que tinham que fazer, mas a dificuldade de se relacionar com outros colegas de trabalho, a dificuldade de se relacionar com outras áreas, a dificuldade de se relacionar com o seu superior, a dificuldade de, enquanto superior, saber acolher o seu liderado, era, com certeza, um dos maiores problemas que existiam para o desligamento de muitas pessoas, que são as famosas soft skills, né? Nós falamos que nem todo mundo assim acaba dando atenção para isso. Então, foca muito no técnico e acaba deixando esse lado emocional, esse lado comportamental de lado, né? Mas isso mudou? Eu acredito que as pessoas têm colocado um novo olhar sobre ele. Se você me perguntar, Bárbara, mudou 100%? Acho que ainda não. Mas nada muda 100% de maneira muito breve. Mas as pessoas começam a atentar para alguma coisa com um olhar diferente. Então, começa a se colocar na perspectiva, começa a se buscar oportunidades para desenvolvimento. Óbvio que isso acaba surgindo em algumas áreas de maneira mais forte, mais estruturadas primeiro. Em outras áreas, se não vem, né, a gente diz assim, se não vem pela necessidade, acaba vindo pela urgência, ou porque a empresa, às vezes, está numa situação muito perigosa e precisa que aquilo ali seja desenvolvido. Então, eu não acho que mudou 100%, até porque eu acho que é um processo de mudança gradual, mas vem mudando bastante, e não só os profissionais de RH ou os líderes, mas as empresas que já entenderam que isso é realmente valor, têm investido fortemente nessa questão e têm obtido bastante resultado. É, isso mesmo. E à medida em que as gerações passam, tudo muda. O comportamento das pessoas hoje tem um impacto significativo em tudo, né? E como é que o RH trabalha com isso? Olha, quando eu tive a vivência mais específica dentro da área de gestão de pessoas em relação à mudança, um grande fator que a gente tem enfrentado nos últimos tempos é a velocidade. Os mercados têm ficado cada vez mais competitivos e mais velozes. Então, era muito normal a gente conseguir estruturar um processo, um programa ou uma solução e ela ser mais perene. Você conseguir ficar pautado em cima daquela estratégia durante muitos anos. E isso tem mudado porque as empresas têm sofrido muita competição. E, às vezes, aquilo que você estruturou, se ele não for algo que tenha conexão assim, genuína com a estratégia do negócio, ele acaba sendo mais uma solução temporária, momentânea. É um projeto, é um programa. Então, não traz a percepção de que aquilo tem gerado entrega e valor perene para as companhias, né? Então, um dono de uma empresa, um empresário bem estruturado, uma grande empresa consolidada no mercado. Quando ela estrutura uma estratégia de RH, ela busca uma área que ela realmente consiga fazer essa conexão das pessoas das mais diversas áreas com a estratégia do negócio. E como que eu entrego valor para ambos, que esse é o grande desafio do RH. Precisa entregar valor para a empresa e precisa entregar valor para as pessoas, para o empregado também, né? E o encontro dessas duas coisas é que gera, então, aí esse fator de sucesso, que nem sempre é simples, mas existem muitas técnicas, muitas ferramentas, né, para que isso seja implementado de maneira assim, bastante estruturada e perene. O que as empresas buscam hoje, né, nos colaboradores que elas buscam, né? O que mais se busca quando tem uma vaga de emprego? A gente fala, e aí eu vou dizer que isso é uma opinião bem pessoal, Bárbara, assim. Não existe profissional certo ou profissional errado. Profissional com perfil, profissional sem perfil. Existe a vaga correta com o profissional ideal para aquela vaga, né? Porque todo profissional, de alguma forma, ele é bom para servir a algum ambiente. Então, o que as pessoas, que eu imagino que as empresas têm buscado, são profissionais que tenham o perfil da oportunidade, né, mas que, ao mesmo tempo, tenha esse conhecimento técnico, que nós falamos agora há pouco, que é super importante, e os conhecimentos comportamentais, né,
E, principalmente, tem entrado na agenda agora, mais recente, os comportamentos culturais. Uma empresa é um organismo vivo. Então, como um organismo vivo, ela também tem valores muito próprios, ela tem uma cultura estabelecida, ela tem um código de funcionar, que não necessariamente, às vezes, é um código escrito em algum lugar. Em algumas maiores até tem. Mas ela busca um profissional que tenha esse fit cultural, né, com a empresa, para que esse encaixe, essa chegada desse profissional, ela possa ser fluida. Ele de verdade se sente parte dessa organização, porque ele compactua dos mesmos valores, ele compactua da visão estratégica que o negócio tem. Eu acredito nisso aqui que eu estou fazendo, então eu me dou mais, né? Não só porque eu tenho um conhecimento técnico, mas porque eu tenho encaixe com esse fit cultural, comportamental e da estratégia do negócio. Então, eu acredito que as empresas hoje têm buscado profissionais não só por requisito técnico, mas por requisito comportamental e principalmente cultural. E esses profissionais têm entendido isso pela tua experiência, né? Pelo que você acompanha? Eu não sei se eles entendem, eles conseguem falar de uma maneira tão técnica a respeito disso, porque quando a gente está falando isso, isso também é um processo, né? Um processo Claro. de seleção, um processo de recrutamento, mas eles têm percebido isso de uma maneira mais sutil, que é como eles vivenciam o estar dentro de uma companhia. Eu estou aqui, eu me sinto bem, eu me sinto parte, eu me sinto produtivo, eu me sinto saudável. O que isso está querendo dizer? Que as competências que eu tenho nesse lugar têm valor, que a minha entrega nesse lugar é vista, e que eu me encaixo tão bem aqui que eu simplesmente me sinto bem. E se eu não me sinto bem, o que eu faço hoje em dia? Antigamente as pessoas ficavam, né, 10, 15 anos reclamando do emprego. Hoje eles simplesmente trocam de emprego. Então, eu posso te afirmar assim, que eles percebem. Talvez eles não vão te falar com esse fundamento técnico, mas eles percebem. Eles não estão mais dispostos a ficar numa empresa só por um salário. Às vezes isso é demasiado pequeno. O valor do salário também é importante. E o mercado já regula, de alguma forma, o que é justo para determinada profissão, para determinado cargo. Então, as pessoas estão buscando algo mais. E esse algo mais é essa sensação de que naquele lugar o que eu faço tem muito valor. E isso desafia ainda mais o profissional do RH? Já que você está aí entre o profissional que chega de entender o que se quer e entre a empresa que busca o que você tem que descobrir, né, na verdade. Eu vou te contar uma parte curiosa assim, da minha vivência, que foi, depois de 15 anos, trabalhando exclusivamente na área de gestão de pessoas, né? Quando eu fui para a área de negócios, e aí é um pouquinho diferente, a gente vai responder por venda todos os dias, resultado na última linha, a gente continua respondendo pelo desenvolvimento de pessoas e pela liderança e pela gestão comportamental. Mas você tem um outro fator na mão de maneira mais direta. Então, você olha ainda mais. Além da minha formação contábil, que sempre foi um olhar para resultados, pessoas com resultados, quando você vai para frente de negócio mesmo, então, na época que assumi ali as diretorias de varejo e diretoria de e-commerce, eu tive que levar comigo um fator muito importante, que era saber como lidar com gente. Eu fiz uma pivotagem de carreira, porque é bastante difícil. Você sair de uma área de gestão de RH e você agora vai cuidar de e-commerce, vai cuidar de varejo, vai cuidar de tecnologia. O que te habilita nesse momento? O que você leva? Levei o conhecimento de gestão de pessoas. Para quê? Para que nesse momento, e aí não é um desafio que cresce só para os profissionais de RH, é um desafio que tem crescido para todas as lideranças. Tá? O profissional de RH, ele é um profissional que muitas vezes ele suporta os demais líderes, ele suporta, às vezes, o empreendedor também, com essa habilidade mais voltada para o humano. Mas toda a liderança da empresa tem responsabilidade por esse ciclo de fazer com que as pessoas estejam dentro da organização, se sintam parte e, a partir disso, conseguir entregar o seu melhor. Então, quando você me pergunta se você acha que isso aumenta o desafio, aumenta. E não só para o profissional de RH, aumenta para todo mundo que está nessa Todos da cadeia, né? Todos da cadeia. Exatamente. Da cadeia. Agora, você também é investidora e mentora de startup? Sim. Explica para a gente, então, o que é ser investidora de startup e como é conviver com esse mundo de negócios.
Então, isso foi uma boa descoberta e um bom lugar de aprendizado para o mundo organizacional, né? Inclusive, recomendo para todo mundo que puder, de alguma forma, e deseja aprender e viver esse mundo da inovação, que se aproxime um pouquinho das startups, né? Então, acho que a maioria já conhece, mas para quem não sabe, uma startup é uma empresa jovem, inovadora e com grande potencial de crescimento. Então, assim como numa companhia de capital aberto, numa startup, eles não criam títulos, papéis, ações, né? Mas eles distribuem cotas ou reservam cotas para buscar capital de investidor pessoa física. Então, a pessoa física, ela investe na startup pela perspectiva de crescimento. É um negócio com potencial escalável. Então, o teu retorno financeiro numa startup que conseguir fazer a jornada dela de exit é bastante interessante. Então, eu sempre recomendo, façam, né? Para aqueles que podem, mas eu acho que tem um ganho secundário que é para mais do que o retorno do investimento, que é o ganho do aprendizado de conviver. Essas empresas têm muita energia, elas trazem negócios e tecnologias muito recentes e inovadoras, elas estão olhando para mercados gigantes, porque só cresce escalável se o mercado for gigante. Então, esse aprendizado, além do retorno financeiro, eu acho que é o grande ganho para todo profissional líder que quer se manter um pouco mais atualizado sobre esses movimentos de mercado, né? Esses dias eu estive em Gaspar e alguém falou, Bárbara, mas não está indo muito rápido esse negócio? Eu falei, olha, eu escutei uma frase recente e eu vou compartilhar porque eu acho que ela é bem verdadeira. Vamos parar de resistir e vamos começar a aprender, porque não vai ficar mais lento, né? Vai ficar cada vez mais veloz. Então, investir nesse universo de startup, estar próximo desses ambientes, é sobre investir, mas também é sobre aprender constantemente e estar atualizado para o mercado. Não só está mais rápido, como muda muito, né? Muda. Um negócio que pode ser um negócio agora pode não ser lá na frente depois, né? Então tem que estar acompanhando o tempo todo, né? E ter essa visão de mercado também, visão, né? de proximidade com o mercado, porque você consegue reagir se você está próximo, né? Como é que você consegue, de repente, numa mudança de mercado muito rápida, né? Como você mencionou, e muda todo o tempo, Exato. se você está lá distante, se você não está vendo. Então, teu tempo de reação fica muito menor. É verdade. Como fazer para entrar em contato contigo, hein, Bárbara? Sim. Eu sou uma pessoa bastante acessível, então, aqueles que quiserem entrar em contato comigo, eu estou presente no LinkedIn, como Bárbara Moraes mesmo, no Instagram também. Eu tenho uma empresa de consultoria hoje, a Extra Gestão e Negócios, também está presente nessas duas redes, então aqueles que quiserem fazer contato podem me acessar por lá. É só acessar, né? Instagram, LinkedIn, celular, WhatsApp. Para conversar com a Bárbara Moraes, especialista em recursos humanos, que esteve hoje aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação, prazer em te conhecer. Muito bom levar essas informações também para a nossa audiência. Muito obrigada, Jorge, eu que agradeço. Um ótimo dia aí para todos, em especial para os profissionais de RH. Eu conversei com Bárbara Moraes, falamos sobre o Dia do Profissional de RH, comemorado hoje, né? Esse dia era comemorado em junho, julho, se eu não me engano, né? E mudou a data aí a partir desse ano. Agora passa a ser comemorado a partir de 20 de maio, Dia Mundial do Profissional de RH.